Olá, tudo bem com você? Uma boa semana. Estamos juntos aqui mais uma vez. Nessa semana que está começando, uma semana abençoada com a presença de Deus em nossa vida, também com grandes coisas que acontecerão que não sabemos ainda, mas certamente uma semana que será guiada, como eu disse, por Deus. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui estará pronto para testemunhar e falar de Deus, do amor de Deus para aqueles que teremos contato. Nós estamos juntos para estudar o tema de número 13. Pois é, chegamos ao final, o tema de número 13, a última semana e a última lição do nosso guia de estudos, chamado Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Nós temos aqui dois amigos que daqui a pouco eu vou apresentar, mas passou muito rápido, não é? Já estamos agora finalizando este mês de março, iniciando o mês de abril, e logo teremos aí novidades, mas hoje estamos juntos para, mais uma vez, compartilhar a mensagem do livro de Hebreus. Você sabe, eu sou o pastor Júlio Ribeiro e eu trabalho aqui junto à igreja do NASP no Ministério da Escola Sabatina. E eu tenho dois amigos que vão estar compartilhando o conhecimento deles conosco aqui esta semana. Lembrando sempre aos nossos amigos que nós temos aqui ao lado esquerdo, meu lado esquerdo, o professor Vilmar, que é o nosso intérprete em Libras, para que os nossos irmãos e amigos que são surdos possam acompanhar o estudo da lição da Escola Sabatina, e também para os nossos irmãos, amigos que são cegos ou têm baixa visão, nós temos a nossa autodescrição. Eu tenho 1,79, né? Eu tenho pele branca, o rosto arredondado, o meu cabelo ele é cortado bem baixinho, né? Bem baixinho mesmo, tenho olhos castanhos escuros, eu estou sentado no meu escritório, estou usando uma camiseta rosa de algodão, toda rosa, sem nenhuma marca, nenhum desenho. Também estou usando aqui um terno, posso dizer, cinza claro, mais para cor caque, assim. Acho que é isso, eu não sou muito bom com cores. E atrás de mim tem duas estantes escuras de madeira com alguns livros de teologia. Bom, então você já sabe que sempre teremos esse momento de autodescrição também. Obrigado para você que nos acompanha, seja com deficiência auditiva, deficiência visual. O importante é você estar sempre conosco estudando a palavra de Deus. E para estudar o tema desta semana, eu tenho dois amigos que já estiveram conosco aqui em outras vezes, já formaram também uma dupla em um outro estudo aqui, e eu vou começar apresentando o pastor Leonardo Nunes. O pastor Leonardo Nunes, ele fala diretamente lá da nossa Faculdade Adventista Paranaense, né? A FAP, ou o IAP, Instituto Adventista Paranaense, que fica na região de Maringá, no Paraná. Pastor Leonardo Nunes, ele atua nesse momento como coordenador acadêmico do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, ou da Faculdade de Teologia, para essa instituição, lá no Paraná. Ele também é professor da graduação, da pós-graduação, foi muitos anos diretor do seminário ali na Bahia, não é? E agora está respirando os ares do Sul. Pastor Leonardo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. O seu boa semana, né, para os nossos amigos, e a sua autodescrição, pastor, por favor. Ok. Olá, boa semana, que bom a gente poder estudar mais uma vez a palavra de Deus, especialmente o livro de Hebreus, que pastor Adriano e eu gostamos tanto e por muitas vezes conversamos longas horas, até esquecendo do almoço, para falar um pouco da palavra de Deus. Eu tenho cabelo branco, estou sem barba, mas minha barba cresceu também toda branca. Tenho a pele amarelada, tenho 48 anos, mas as pessoas acham que eu tenho mais idade pelo cabelo branco, né? Estou vestindo uma blusa azul clara e um blazer azul escuro. Atrás de mim também tem uma estante com alguns livros, livros antigos, livros mais novos. Eu herdei um pouco da biblioteca do meu pai e também comprei outros, e então esses livros, né? E a estante é cinza bem clarinho, né?
Esse sou eu. Ok, pastor Leonardo, muito obrigado. Pastor Leonardo Nunes, assim como o pastor Adriane Mille, que vai ser apresentado daqui a pouco, eles tiveram a oportunidade de estudar juntos ali também, no seminário da Andrews, nos Estados Unidos. Ambos são estudiosos do livro de Hebreus, então eu apresento agora, como eu disse, o pastor Adriane Mille, não é? O pastor Adriane Mille vai poder dizer a idade dele também, fazer a sua autodescrição. Pastor Adriane também é o coordenador acadêmico do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, mas para o UNASP, que é o nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui no campus Engenheiro Coelho. Então, a função que o pastor Leonardo Nunes desempenha no Paraná, a pastora Adriane desempenha aqui em São Paulo. A pastora Adriane também é professor da graduação e da pós-graduação. O pastor Leonardo atua mais na área bíblica, mas também na área pastoral, gosta muito, em outras áreas. O pastor Adriane atua mais na área sistemática também, ou seja, ambos estudiosos de Hebreus, aqui um em cada área. E pastor Adriane, seja bem-vindo mais uma vez, um grande abraço ao senhor aí e obrigado por aceitar o convite para a gente conseguir fechar aqui essa 13ª, última lição desse livro tão especial que nós estudamos, que é o livro de Hebreus. Muito obrigado, pastor Júlio, pela generosa introdução. É um prazer estarmos juntos aqui. Agradeço pelo convite. Estou feliz de estar junto com meu amigo Leonardo, pastor Leonardo Nunes. A gente poder conversar um pouquinho mais aí sobre Hebreus, né? Falar um pouco sobre a palavra de Deus é sempre muito bom. E falando de mim, eu estou com uma barba aqui a pedido da minha esposa. Ela gosta mais do que eu. Ela tem um pouco de cabelo branco também, essa barba. Eu estou usando um terno escuro, preto e com a camisa branca. Atrás de mim tem uma persiana, uma janela aqui de casa. E tem mais coisas aqui, pastor Júlio, você que entende bem dessa parte da descrição ali. Não, tá tudo certo. Cor da sua camisa, do seu paletó. Isso. Então é basicamente isso daí. Estou muito feliz e espero que a bênção de Deus esteja conosco ao refletirmos sobre a sua palavra. A sua idade, pastor Adriane? 38. 38. Pastor Adriane é mais novo do que eu. Na verdade, eu tomei um susto aqui, pastor Leonardo, porque o pastor Adriane falou assim, olha, a barba eu deixo por causa da minha esposa, e aí ele disse, ela também tem um pouquinho de cabelos brancos. Eu falei, nossa, ele está falando da esposa. Não, era a barba. Ainda bem que é a barba. Professora Ellen, falei, já vai dar uma bronca nele. Não era a barba, né? Ela, a barba. Verdade. Pastora Adriane, muito obrigado. Muito obrigado pela colocação. Salvou minha vida aí, viu? Tá vendo? Mas o pastor Adriane, ele tem que deixar a barba mesmo, porque, pastor Leonardo, eu brinco que se o pastor Adriane tira a barba e vem de mochila aqui trabalhar, ele se perde no meio dos alunos ali do seminário, né? Ele tem 38 com cara de 30, né? Então, pastor Adriane, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês porque deu certo de vocês estarem juntos aqui. Mas, pastor Adriane, por gentileza, nesse momento, para a gente entrar no tema, traga uma oração pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a entender e abençoe os nossos amigos também que estão conosco, por favor. Claro, vamos orar. Nosso amado Senhor, te louvamos pela bênção que é a tua palavra na nossa vida. Cada vez que a estudamos, somos transformados, somos tocados pelo teu amor e pela tua graça. E rogamos que, neste momento, o teu Espírito possa estar em nosso meio e que, ao abrirmos a Santa Bíblia, que o livro de Hebreus ele possa falar ao nosso coração e fazer-nos cada vez mais comprometidos com o Senhor e com a tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado, queridos pastores. Bem, você que nos acompanha, você que sabe, nós já chegamos aqui, eu disse, ao tema de número 13. E o título do estudo desta semana é Permaneça o Amor Fraternal. E como temos todas as semanas, nós temos aqui um verso sempre para memorizar. Ele vai aparecer para você na sua tela, você pode acompanhar comigo. O verso para memorizar desta semana está em Hebreus, capítulo 13, verso 1. Hebreus capítulo 13, verso 1 diz assim: seja constante o amor fraternal. Hebreus capítulo 13, verso 1. É interessante, pastores, como aqui o apóstolo Paulo, que nós cremos, não é?
ser o autor da Epístola aos Hebreus, ele deixa esse último recado, né? Esse último, digamos, apelo: seja constante entre vocês o amor fraternal. E é interessante ver Paulo falando disso, porque nós temos uma referência do amor expresso por Paulo lá no livro de Romanos, né? Nós lemos Romanos 12, 13, 14, e eu não sei vocês, mas quando eu olho ali, eu descubro o quanto a igreja da época pregava e falava sobre amor, mas vivia pouco o amor verdadeiro. E mais uma vez a gente vê Paulo aqui fazendo esse apelo. Em toda a carta, toda a epístola, ele vem trazendo aqui no capítulo 13, principalmente, essa ideia de você ser hospitaleiro, visitar os que precisam, visitar os que estão presos, não cobiçar, não é? Obedecer aos líderes da igreja, enfim. Paulo ele vem trazendo uma série de conselhos e aqui há um imperativo: seja constante o amor fraternal. A lição de domingo, eu quero começar aqui com o pastor Adriane Mille. Pastor Adriane, a lição de domingo traz como título Cuidando do Povo de Deus. Quando nós lemos ali Hebreus, capítulo 13, verso 1, mas também o verso 2, né? E nós comparamos com outros textos do próprio apóstolo Paulo, comparamos com Romanos, capítulo 12, verso 13, comparamos com 1 Timóteo, também com Tito, com uma outra epístola que não é de Paulo, mas é de Pedro, lá no capítulo 4, vendo esse todo, qual era o papel que esse amor expresso na hospitalidade, qual era o papel da hospitalidade na igreja primitiva? Era algo marcante? Era algo que poderia ser visto? Como que o amor fraternal se expressa nesse ato de receber quem precisa? Pastor Júlio, essa pergunta ela é muito importante para a gente poder interpretar o capítulo 13, e eu acho que tem um outro aspecto também que eu gostaria de acrescentar a essa dimensão do capítulo 13, porque a Epístola de Hebreus, ela termina, como a gente está vendo aqui no capítulo 13, a parte prática dela, ela termina como uma carta de fato, né? Assim como em outras epístolas, eu não estou fazendo uma distinção aqui estrita entre carta e epístola, estou usando como sinônimo, né? Ela tem alguns conselhos bem práticos e ela começa depois a fazer saudações, né? Ela termina como uma carta. Ela não começa como uma carta, ela já começa como um sermão de fato, né? Mas no final a gente tem a carta. Curioso é que até então, a gente está iniciando o capítulo 13, o desenvolvimento da teologia de Hebreus, a visão doutrinária de Hebreus, é muito focada no papel de Cristo e também em como que os crentes, eles reagem ou vivem a vida cristã em relação ao que Cristo, onde ele está agora no santuário celestial e o que ele faz por nós. Então a gente já vem com uma sequência de vários conselhos pastorais no capítulo 2, no capítulo 6, no capítulo 10 e no capítulo 12 também. Várias considerações sobre, olha, o juízo de Deus vem, é preciso cuidar, abrace essas oportunidades e tal. E para algumas pessoas, quando chega no capítulo 13, quase que a gente enxerga uma quebra, talvez, porque o assunto mudou assim para alguns de maneira drástica. Então, o que eu gostaria de sugerir aqui no nosso comentário é que uma das introduções importantes para o capítulo 13 é o final do capítulo 12. Então, no capítulo 12, a gente tem, por isso, recebendo nós um reino inabalável, eu leio Almeida, retenhamos a graça. A NVI vai dizer, sejamos agradecidos. Graça e gratidão, elas estão conectadas, né? Vai depender aí da tradução. Então, reter a graça, ser agradecido, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, se nos capítulos anteriores a epístola veio desenvolvendo uma visão de Cristo, a sua obra e o nosso relacionamento com ele, digamos assim, numa visão vertical desse relacionamento, agora que o capítulo 12 terminou, ele está falando, estamos recebendo um reino. E como é que a gente recebe esse reino? É com gratidão, retendo a graça e servindo a esse Deus de modo agradável, com reverência, com temor.
isso é a introdução teológica agora para a gente ler o capítulo 13. Acho que essa é uma boa maneira de colocar essa transição, né? O que está sendo mencionado do amor fraternal que deve ser constante, a questão da hospitalidade, toda a sequência, tudo isso tem uma base muito importante, que é a base de alguém que está recebendo esse reino inabalável de Deus, está recebendo com gratidão, em meio às lutas que a audiência primária ali de Hebreus eles tinham, não é? Com gratidão e estão como resposta, né, e também como habilitação divina, tentando servir a Deus, com temor, né, com reverência. E esse serviço ele se expressa agora na horizontalidade. E aí a gente tem agora uma nova maneira de Hebreus trazer as exortações, que é junto às pessoas. E aí vem um ponto que você menciona que é importante, que é o ponto da hospitalidade. O curioso é que nos capítulos anteriores, Hebreus já falou das dificuldades, né, da audiência e tudo mais. A gente tem um cristianismo que ele é muito itinerante, as pessoas viajam muito, né? Isso já é comum no mundo antigo, a gente vê isso também no próprio Antigo Testamento. Então, hospitalidade é algo importante, marcante, tanto no mundo antigo como no mundo de hoje também. Mas um dado importante que a gente tem é que, em situações de dificuldades, perseguições, como é o caso do contexto da carta aos Hebreus, tem pessoas sendo presas aqui também, sofrendo maus tratos, né? E pode ser, alguns levantam hipóteses aqui, que quando alguém da família é preso, a outra parte da família precisa de acolhimento, né? Então, isso pode indicar também, não estou dizendo que é a única coisa, né? Porque a hospitalidade é uma característica importante de maneira geral, mas se a gente agrupa isso com um momento de sofrimento, prisão, maus tratos, então a hospitalidade ela se torna ainda mais importante, né? E o que a gente pode destacar também no texto bíblico é sempre a ideia aqui de se lembrar, não negligencie. É fácil a gente ignorar, às vezes, o sofrimento e a necessidade das pessoas, né? E aqui a maneira que nós temos de receber o reino de Deus com gratidão e também servi-lo é lembrando das pessoas, né? E servindo-as dessa maneira aqui tão bonita que é a hospitalidade e também o cuidado com aqueles que sofrem, no contexto específico aqui, a prisão, né? Pastor Leonardo vai poder complementar. Interessante só aqui, pastor Leonardo e pastor Adriane, que parece que nós cremos que Paulo é o autor, né, desta epístola, desse sermão, e a gente vê ali nos versos 22 e 23 que a ideia é que Paulo, o apóstolo, conhecia o público que leria esse material, mas é interessante que ele mesmo precisou de muita hospitalidade, né? Em tantas viagens que fez, percorreu tantos lugares, tantos quilômetros, milhares e milhares de quilômetros, ele precisou desse momento em que fosse recebido, né? Tantas vezes nas igrejas, nas casas, o apóstolo. Então, ele sabia a importância que a hospitalidade tinha para aqueles também que pregavam a palavra de Deus. Pastor Leonardo, por gentileza. Muito interessante o que o pastor Adriano disse. E falando da gramática, né? Você tem aí 3 imperativos que se complementam. O primeiro imperativo é interessante, que na Bíblia está traduzido seja constante, mas é um imperativo. E o título da lição da semana, ele traz, né, essa palavra seja constante numa tradução mais literal. O verbo no original é o verbo permanecer. E é um imperativo. Amor fraternal, permaneça, né? Então, o primeiro imperativo é isso. O segundo que está ligado com esse, como se dissesse assim, uma maneira de que o amor fraternal pode permanecer, e essa ideia de permanência é a ideia de eternidade, de sempre, não negligencia a hospitalidade, né? Então, são coisas que estão ligadas. E a outra é lembrar dos encarcerados. E aí o amor fraternal demonstrado com os de casa e o amor fraternal demonstrado com os de fora de casa. Fora, inclusive, da fé, né? Que é uma coisa que a gente
às vezes esquece. Eu trabalhei um pouco de tempo, 1 ano mais ou menos, com encarcerados, e realmente não é fácil. Eles necessitam muito do amor e às vezes não sabem que necessitam, né? E esses 3 imperativos, eu creio que estão bem interligados. Hebreus, normalmente, nós estudamos para teologia, mas aqui Hebreus está mostrando que a teologia em si mesma, a teologia não é um fim em si mesma, né? Mas ela precisa ser utilizada como Paulo utiliza para a transformação de vidas através do amor. Verdade, pastor Leonardo, bem lembrado, né? Essa ideia aqui que o senhor trouxe, tanto a gente receber na nossa casa, quanto a gente ir até os que estão presos, né? E não podem vir até a nossa casa. Muito legal essa ideia, realmente, que é trazido aqui no livro de Hebreus, capítulo 13. A lição de segunda-feira, pastor Leonardo Nunes, tem como título Avareza e Imoralidade Sexual. Ali em Hebreus, capítulo 13, verso 4, e junto com outros versos que a lição apresenta, Lucas, Coríntios, Efésios, por que o apóstolo Paulo está aqui apresentando essa ideia logo no finalzinho do sermão? Como o pastor Adriane colocou, parece que há uma cisão, né? No capítulo 13, parece que é algo novo, alguns até comentam, alguns acreditam que é um acréscimo, enfim. Mas nós acreditamos que é uma continuidade, é um só tema, uma só epístola, ou um só sermão escrito que depois foi lido na igreja. Mas, pastor Leonardo, por que Paulo traz à tona aqui também quais eram os males relacionados à avareza e à imoralidade sexual? Por que Paulo está exaltando isso daqui no finalzinho desta mensagem? Eu creio que tudo isso nasce ou é construído primeiro a partir do que o pastor Adriano falou, do capítulo anterior, verso 28 e 29, da questão da vinda do reino de Deus. Então, já que o reino de Deus vem, nós vamos viver nesse reino, que foi falado nos versos anteriores, então nós precisamos ter o amor fraternal, né? Que é desenvolvido dessas maneiras, e no verso 4 e verso 5, ele vai falar de mais alguns aspectos, né? Desse amor fraternal, que é a questão do matrimônio, que é um texto lindíssimo, que é infelizmente esquecido hoje dentro das próprias religiões cristãs, alguns esquecem isso, mas é bíblico. A questão do leite sem mácula, isso é bíblico, está aqui, para quem quiser ler. E diz no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula. E aí diz, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu tenho um pouco de tristeza em relação a essa tradução dessa palavra, impuros. Na Almeida Corrigida, antigamente colocava fornicadores ou fornicação, né? Que na realidade também não traduz completamente a palavra, e coloca só impuro. Em inglês traduz impuro sexual. Eu acho que é uma tradução assim mais própria para a palavra, porque é a tradução da palavra porneia, né? Que significa toda e qualquer relação sexual fora do casamento. Você tem adultério, que é moiké, que é para casamento em si, mas porneia envolve toda e qualquer imoralidade sexual, algo que é cometido fora do casamento. Porque sexo só no casamento, de acordo com a Bíblia, em especial esse verso 4 aqui que nós lemos. Então, aqui envolve questões com animais, pedofilia, tudo que você imaginar, inclusive fornicação, que hoje em dia é tido tão tranquilo, mas veja, o que as pessoas falam, né? O que é comum, isso não quer dizer que não é bíblico, ou que é bíblico, pelo contrário. A Bíblia diz aqui bem claro, Deus julgará. Cada um vive como quer. Há liberdade de decisão, mas a pessoa está presa às consequências de maneira eterna. E a outra coisa que vem no verso 5 é a avareza, não é? Por que imoralidade sexual e avareza? Porque Paulo conhecia a vida, as pessoas,
viveu em grandes cidades, viu de tudo, e que isso aqui é um retrato do século XXI. Essa busca desenfreada, que sempre vem junto. Esses são talvez os dois vícios, os dois tipos de apelo, não é, carnal mais fortes que há, que é a questão sexual, que muito embora Deus tenha feito o sexo, inventado o sexo para ser feito de maneira prazerosa dentro de uma instituição que chama-se casamento, mas isso foi deturpado, desviado, como todas as coisas que Deus faz, o inimigo tenta deturpar. É o sábado para o domingo, né? A família de marido e mulher, homem e mulher, e está havendo o desvirtuamento. Aqui a mesma coisa, Deus fez o sexo e aí o inimigo inventou o desvirtuamento do sexo, né? E a avareza Deus fez para que nós trabalhássemos e o homem vem com a ganância e trabalha. Por que está aqui? Porque simplesmente é o que está no coração de todo homem. E nós precisamos demais do Espírito Santo para nos transformar diariamente, para que nós sejamos fiéis a Deus. Eu creio que aqui não é um momento da gente acusar os outros, mas um momento de autoavaliação, para que nós não caiamos nesses dois problemas mais sérios que há, especialmente para nós que somos cristãos e vivemos transmitindo a imagem de Cristo para as pessoas, e os líderes, que são a representação assim, mais vívida, mais aparente da pessoa de Jesus Cristo, né? Precisamos nos cuidar muito dessas duas coisas. E às vezes alguns até aprendem a camuflar, né, esses dois grandes problemas, que é a imoralidade sexual e a avareza. Mas isso é perceptível de longe, e Deus sabe o que vai no coração. E nós precisamos, então, nos cuidar contra toda aparência do mal, não apenas do mal, mas da aparência do mal, né, nesses dois quesitos. Porque isso aqui não tem teologia, amigo. Isso aqui é vida cada dia, entendeu? Amar a esposa, como diz o livro de Eclesiastes, e também Provérbios, né? Nós nos contentarmos com a mulher da nossa mocidade, isso é bom demais. Que Deus nos ajude, não é? A vivermos essa vida de pureza e de coração aberto, a pureza sexual e a amabilidade, né, também financeira, para ajudar uns aos outros. Pastor Leonardo tocou num ponto aqui, acho que a pastora Adriane quer complementar. Sem dúvida, pastor Adriane, são dois deuses modernos, né? O sexo corrompido, desvirtuado, e a ganância, o amor ao dinheiro. Veja, duas coisas criadas. O dinheiro numa sociedade, mas essa ideia de receber por aquilo que faz, a gente tem desde o início, o sexo criado lá no Éden, mas como se tornaram deuses modernos, né, pastor Adriane? Com certeza, né? A gente começou o capítulo 13 lendo sobre a importância do amor, e nas duas primeiras ali admoestações, nós somos lembrados de como que o amor deve se comportar do ponto de vista fraternal, né? Não negligenciarmos, lembrarmos dos que sofrem, dos encarcerados. E agora, nesses outros dois últimos, como o pastor Leonardo explicou muito bem, o texto está explicando para a gente como que o amor não deve se comportar, né? Então, você tem aí um contraste bem curioso, e nesses dois pontos, outra fala que o pastor Leonardo teve, que acho que foi muito importante, foi a palavra contentamento, né? Contentamento no casamento e contentamento também na vida financeira. Não é a ideia de se contentar com pouco, é de estar feliz com o que Deus nos dá, que sempre é muito bom, né? A família que nós temos, a vida que levamos, né? E às vezes só quando a gente perde que a gente pode valorizar o que de fato tínhamos, né? E essa parte do casamento aqui, ela é tão curiosa e tão forte, né? Que
A gente estava falando dos textos anteriores ali, que dão o link, a conexão entre a teologia da carta e essas admoestações mais práticas, né? Falando sobre a importância de servir a Deus no seu reino, que recebemos com gratidão, né? Esse serviço é com temor, porque o texto vai falando que Deus é fogo consumidor. E dessas admoestações que são dadas práticas aí, o do casamento é o que vai falar que Deus vai julgar. Então, a conexão com o julgamento está bem clara ali, né? E a importância do amor ser bem canalizado para o contexto do casamento, porque Deus, ele preza muito por isso, e a gente percebe essa ênfase no julgamento, né? Não que a gente tem que fazer por medo, mas é porque é algo que Deus valoriza muito, é santo para ele, né? E para nós deve ser também. Amém, pastor Adriane, muito bem lembrado, né? A Bíblia diz que Deus trará à tona todas as obras, né? Quer ocultas, quer reveladas. Portanto, nada do que fazemos ficará escondido. Oramos para que as nossas obras ruins que serão reveladas sejam reveladas naquele momento que mostra que nós nos arrependemos delas e aceitamos o sangue de Cristo, né? E isso é uma coisa importante. Esse ponto aqui da avareza e da imoralidade sexual, que me chama também a atenção, pastores, é que são pecados que não necessariamente podem ser vistos externamente, não é? Ou seja, é algo que pode estar apenas no meu coração. A cobiça por mais, né, em termos financeiros, ou a cobiça pela esposa do outro, ou para as mulheres pelo esposo do outro, porque isso não é só referente aos homens. E o pastor Leonardo falando de contentamento, eu me lembrei desses memes que a gente recebe, né, no celular, uma senhora ali com seu jardim, sua grama, com seus defeitos, buracos, mas ela cuidando, e ao lado o jardim, a grama do vizinho, né? E o vizinho estava desenrolando uma grama artificial ali. E ali o texto debaixo dessa imagem dizia: cuidado, porque a grama do vizinho, que é mais verde, pode ser apenas algo artificial, né? Então se contente com a sua grama, né? Tem defeitos, tem buracos, tem coisas a resolver, tem, mas fique com aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, né? Dentro do contexto do casamento e também dos bens financeiros. Pastor Adriane, só uma questão, eu acho que veio à mente aqui, eu estava para falar isso, mas acabou pulando. Não. Eu acho interessante. Existe uma conexão que alguns estudiosos fazem, e eu não estou dizendo que essa conexão tem que ser estrita, mas eu só fiquei pensando nessa conexão. E a conexão que alguns fazem é como que, às vezes, a questão da hospitalidade no mundo antigo se transformava em traição conjugal, por causa da presença de alguém na casa e tudo mais, né? Então, por conta dessas admoestações estarem próximas aqui, alguns estudiosos conectaram as coisas, né? Falando, olha, cuidado aí com hospitalidade, que é algo bom, mas de não ser deturpado, né? Independente se esse é o ponto ou não, eu acho que é importante, na vida prática, a gente tomar cuidado para que um amor que é para ser fraternal, ele não comece a ser deturpado, né? E às vezes em cima de uma amizade, de uma proximidade indevida entre casais, ou às vezes com sexo oposto, tudo isso vai ficando muito próximo, e aquilo que era para ser um amor fraternal se torna imoralidade. É algo muito prático na nossa realidade também, né? Pastor Adriane, e se você que está nos assistindo, se isso vier à sua mente em algum momento, corta o mal pela raiz, corta desde o começo, né? Para que você não venha se complicar depois. Muito bem lembrado, pastor Adriane. Eu não havia ainda ouvido dessa conexão, mas ouvindo algumas histórias práticas, eu lhe digo que elas fazem todo sentido, viu? A gente conhece alguns casos, a gente conversa, etc. A gente vai percebendo como isso pode ser uma realidade muito bem trazido à tona aqui. Pastor Adriane, a lição de terça-feira, ela tem como título Lembrem-se dos seus líderes. E o pastor Leonardo Nunes falou um pouco aí de servir, né? Servir com o coração aberto e tudo mais. A igreja ela é composta por pessoas de todos os nichos, todas as camadas sociais, todas as classes acadêmicas, e Deus designa alguns grupos, algumas pessoas, para o grupo de liderança, né? E Paulo toca nesse ponto também, aqui dos versos 7 a 17, e ele gasta ali, pastor Adriane,
11 versos falando disso. Então, parece que é algo bem importante, né? Qual deve ser o nosso relacionamento com os nossos líderes? E é importante que você que está em casa se lembre disso. Todos nós, em algum contexto, somos liderados, mas também somos líderes, não é? O pastor Adriane, ele é líder, mas ele também é liderado. O pastor Leonardo, mesma coisa. Ele tem pessoas que o lideram e ele lidera outras pessoas. Então, todos nós estamos nesse contexto. E por que o apóstolo Paulo gasta um bom tempo aqui, pastor Adriane, falando desse relacionamento com a nossa liderança? Eu creio que existem várias lições importantes aqui. Primeiro, o texto ele continua falando para a gente se lembrar, né? Parece que no capítulo 13 a gente tem facilidade de esquecer de muita coisa, e ele começa falando que a gente tem que se lembrar dos nossos guias. E se lembrar deles significa que a gente deve valorizar algo que eles fazem. Há um princípio aqui, que a liderança está sendo enfatizada, que é a liderança da pregação da palavra, que a gente às vezes não considera, né, como um tipo de liderança. Mas a pregação da palavra é uma importante maneira de guiar as pessoas, que é a ênfase que está sendo colocada aqui. É considerar atentamente o fim da sua vida, imitar também a fé que tiveram. Então, a ideia de se lembrar aqui está muito conectada com o conceito de valorizar a vida deles a ponto de imitá-los também. Quão importante é, eu creio que essa é a nossa experiência, né? A gente pode se lembrar de várias pessoas que foram ou líderes formais ou exerceram algum papel de liderança, mesmo que informal, por meio das suas admoestações, da sua palavra, né? Da sua ênfase bíblica, e como que essas pessoas marcaram a nossa vida. E eu faço o que faço hoje, pela graça de Deus, porque eu tive guias assim, né? Eu acho que o pastor Júlio, o pastor Leonardo também podem falar do testemunho deles, né? Da influência positiva, né? E como que a gente acabou procurando imitar, no bom sentido, né? E continuar pregando a palavra. Então, acho que é muito importante essa postura de valorizar a liderança de alguém que colabora para a nossa vida espiritual. E o verso 17, ele tem algo interessante que eu acho também diz algo sobre o líder, né? Porque essa fala de Hebreus não é simplesmente uma fala para ser algo imposto, né, de uma hierarquia, mas olha só, o verso 17 vai voltar a falar dos guias, falando até em linguagem mais forte, obedecei aos guias, sede submissos para com eles. E agora vem algo que caracteriza a liderança deles. Eles velam por vossa vida, por vossa alma, como quem deve prestar contas. E ele pede para que haja obediência e submissão, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. A gente vê a liderança às vezes é feita gemendo, né? Com muitas dores. E é importante que a gente facilite a vida dos nossos líderes para que eles façam com ainda mais alegria. Mas o ponto importante é que esse líder, essa liderança, ela tem preocupação pela vida dos liderados. Eles têm um compromisso diante de Deus, eles sabem que eles vão prestar contas a Deus sobre a vida que eles estão guiando. Então, transmite para nós uma ideia muito responsável e amorosa de liderança. Então, uma liderança dessa, de fato, precisa ser valorizada, lembrada, né? E valorizada a tal ponto que esse líder continue trabalhando com alegria, sem gemer. Vamos ajudar nesse sentido, né? É bonita essa mensagem de liderança. O pastor Adriane comentando, não sei se o pastor Leonardo quer complementar aqui, se bem que a próxima pergunta já é para o pastor Leonardo, mas eu me lembro, só um exemplo prático do que o senhor falou aqui, Moisés exerceu a liderança talvez na sua essência, não é, pastor Adriane? E Paulo também, né? Paulo exerceu a liderança a ponto de muitas vezes abrir mão daquilo que ele tinha de melhor para os outros. Nós sabemos a história de Paulo, que por um bom tempo trabalhava, né, como curtidor de couro, cuidava ali de mexer com couro para ter sustento para ele e para os seus ajudantes também da pregação da palavra. Moisés chegou a dizer para Deus assim: olha, Senhor, se for matá-los, também tira o meu nome, ou seja, dar a vida. E nesse exemplo que o senhor colocou, só uma história rápida, eu era recém-batizado do ano de 2005, lá no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Nós recebemos um pastor, e como eu trabalhava naquela época apenas no período da manhã, pastor Leonardo,
Eu chegava em casa por volta de 1h da tarde, eu almoçava e sempre o pastor Eliezer Batista de Oliveira, que hoje serve na Associação Sul Mato Grossense, ali no interior do Mato Grosso do Sul, ele também recém-chegado, pastor Adriane, ele me buscava em casa com o seu carro, e eu ia fazer visitas com ele, eu ia dar estudos bíblicos, ele pedia para eu ler o verso bíblico, ele ensinava, eu resolvia questões, já ia à prefeitura resolver questões administrativas com ele, e nessa liderança a gente foi aprendendo o que era o ministério pastoral. Então, veja, um exemplo simples, né? Ele ficou 3 anos ali, 5, 6 e 7, e ao final de 2011 a gente se dirigiu para cá para estudar também no seminário. Então, às vezes, um pequeno exemplo, né? Você pegar um jovem da igreja e levar ele com você para fazer o que você faz. Não é? Eu sei que o pastor Leonardo tem os seus pupilos também, já teve e tem, o pastor Adriane também. Aliás, o pastor Leonardo e o pastor Adriane têm uma ligação, porque um dos orientandos do pastor Adriane Mille, o pastor Ivo, é o noivo da filha do pastor Leonardo Nunes, né? Pastor Ivo, que trabalha ali na Associação Paulista Sul, um grande abraço. Também a Larissa, né, Nunes, que é filha do pastor Leonardo, eles são noivos. Então, veja, a gente percebe que às vezes você guiar, você liderar, né, pastora Adriane, na sala de aula ou fora dela, tem um impacto realmente muito forte na vida de jovens, de pessoas, a ponto de transformar completamente a vida delas, né? Mas, pastor Leonardo, agora apelando à sua experiência, né, também juventude, mas mais experiência que a nossa, pastor Leonardo tem só 9 anos a mais do que eu, né? E eu tenho 1 ano a mais que o pastor Adriane. O pastor Adriane é o nosso mais novo aqui entre os 3. A lição de quarta-feira, pastor Leonardo, vem trazendo um ponto que também ele é, como diriam nossos amigos aí, nevrálgico ou essencial na questão do que o apóstolo Paulo apresenta. O título é Cuidado com as doutrinas diferentes e estranhas. Por que em Hebreus 13, né, verso 9, também outros capítulos de Hebreus e outros livros, vem trazendo essa ideia de falsos ensinos com alimentos? O que é o bom alimento, o que é o péssimo alimento, não é? Por que Hebreus traz essa ideia? E qual é o melhor alimento para o nosso coração ou para a nossa vida espiritual, pastor Leonardo, dentro desse contexto de Hebreus? Essa frase sua final, essa sua frase final é a mais importante. No contexto de Hebreus, porque esses falsos ensinos você tem em quase que todos os livros do Novo Testamento, essa dificuldade com falsos ensinos. Em Hebreus, o que é falso ensino? Quando você leu a epístola toda, você vai perceber que são pessoas que, por causa do sofrimento, por causa da luta, por causa da dificuldade de ser cristão, por diversas questões que todo o livro de Hebreus traz, mas eles têm uma atitude de desviar o olhar de Jesus Cristo, do que ele fez na cruz do Calvário e do que ele faz no santuário celestial, e voltar às práticas que, com a morte de Cristo, elas não mais deveriam continuar. Então, a volta ao sacrifício de animais, a volta ao sacrifício e oferta no templo, uma série de coisas que estavam designadas para apontar tipologicamente para Cristo, para o seu serviço e para o santuário celestial, essas pessoas, por causa da dificuldade que viviam, que queriam abandonar a fé e voltar para as velhas práticas. Então, você tem essas frases em todo o livro de Hebreus. Inclusive, no verso 7 fala assim, lembrem-se dos seus líderes. Aí, de repente, fala assim, Jesus Cristo é ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Parece que salta do nada, né? Parece que Paulo tem uma... Mas não é isso, é que é o tempo inteiro ele falando essa mesma coisa. Jesus, 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 reino de Deus, Jesus, santuário celestial, Jesus.
E olha para o seu líder, mas lembre-se, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Então, ele fala isso o tempo inteiro. E quando fala de falso ensinamento, é justamente esse tipo de gente. Quando vai falar de comida aqui, de alimento, não está falando de carne disso, carne daquilo, carne de pato, ou de vaca, ou de porco, que seja. Aqui está falando, e logo depois ele vai falar no verso 11, no verso 10 e no verso 11, vai falar exatamente o que ele quer dizer sobre essa questão da alimentação. A alimentação que ele fala aqui não é alimentação física. Nós temos que nos alimentar de um altar que os sacerdotes terrestres não podem comer. E aí que a gente pode ver depois melhor quando trabalharmos a lição da quinta-feira. Mas alguns leem isso aqui e já vão pensando em alimentos imundos ou limpos, o que seja. Mas aqui está falando de outro tipo de alimento, que é o alimento de Jesus Cristo, o alimento espiritual, o alimento de ver o santuário celestial, o alimento de se aproximar do trono, o alimento de se apoderar da graça, de receber a graça, né, que é tão falada em todo o livro. Esse é o alimento que Paulo diz que nós precisamos. E não nos alimentarmos desses símbolos que já passaram porque Jesus chegou. Pastor Leonardo falou um negócio importante, pastor Adriano, entre vários importantes, o senhor pode complementar, mas essa ideia, para você que acompanha com a gente o estudo da Bíblia, essa ideia de você sempre procurar entender o contexto, né? Aqui alimento significa isso. Quando você vai para o livro de Atos e Pedro tem aquela visão ali no capítulo 10, está falando de outra coisa. Você tem capítulos e livros na Bíblia que são específicos, e aí sim, né, pastor Leonardo, de forma literal, né? Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14, mas é importante você sempre buscar entender o contexto daquilo que está sendo apresentado. E como o pastor Leonardo colocou, esses símbolos eles eram essenciais ao entendimento daquilo que se apresentaria no futuro, mas a partir do momento que Cristo vem, eles perdem o seu valor, e agora nós temos que olhar para o cumprimento. Pastor Adriane, quer complementar, por favor, essa questão das falsas doutrinas? Esse é um ponto curioso, né? Eu vou apenas mencionar que ao longo da epístola, o apóstolo vai dizer, olha, vocês precisam de perseverança. É assim que ele vai terminar o capítulo 10, antes de introduzir a galeria da fé, né? Depois, ao terminar a galeria da fé, ele vai mencionar isso novamente. Então, perseverança, continuar, a ideia de constância, né? Então, quando ele fala dos líderes aqui no verso 7, ele fala, considere o que eles pregaram da palavra de Deus até o fim da vida deles. Em outras palavras, a constância na vida deles, né? Aí vai para Jesus, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A constância. Então, não fica aí vacilando nesses ventos de doutrina, não seja inconstante, né? Seja perseverante. O pastor Leonardo colocou bem, quando alguém está sofrendo, tendo perseguição, né? Dificuldades, ele pode se voltar para outras possibilidades, que às vezes eram possibilidades antigas até, né? E aí há uma inconstância na vida, e é o que o apóstolo está tentando cada vez mais instigar, falando, olha, seja constante, não se deixe levar por essas coisas, né? A lição de quinta-feira, e eu quero voltar ao pastor Leonardo Nunes agora, tem um título interessante, pastor Adriane, também. Indo a Cristo fora do acampamento. Pastor Leonardo Nunes, o que significa ir a Jesus fora do acampamento? Aqui tem uma declaração em Hebreus 13, também tem Marcos 8, Mateus, tem aqui um pouco dos Gálatas, né? Se o senhor quiser comentar também sobre os Gálatas. O que significa isso aqui, pastor? Ir a Jesus fora do acampamento. O que estava acontecendo? Antes de ver a questão de o que significa ir a Jesus fora do arraial, fora do acampamento, eu acho que é importante entender o que o verso 10 e o verso 11 querem dizer. Se o senhor quiser ler para nós, fique à vontade, viu, pastor? Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Isso diz o verso 10.
E no verso 11 diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santuário pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. É importantíssimo esse texto para a gente entender a relação da terra com o santuário celestial, da morte de Cristo na cruz do Calvário, fora dos muros de Jerusalém, com o santuário celestial. E então também entender a questão do sair fora do arraial, né? para fora do arraial. A primeira coisa que você precisa entender é que esse altar aqui não é o altar do templo terrestre. Porque se fosse o altar do templo terrestre, esse altar aqui, os sacerdotes teriam o direito de comer. Era direito deles comer da oferta que estava ali no altar. Ora, que altar é esse? Então, no verso 11, vai falar de uma particularidade que, na realidade, acontece em 2 rituais apenas. Um é citado aqui na lição, em Levítico capítulo 4, e outro em Levítico capítulo 16. Ou seja, acontecia tanto no ritual do contínuo, do diário, aquilo que acontecia, né, cotidianamente, quanto também acontecia no ritual anual do dia da expiação. Que era em determinados momentos, quando a carcaça era queimada fora do acampamento, alguns até o sacrifício tinha um pouco de sangue, mas tudo era feito lá fora do acampamento. Paulo pega essa descrição desse detalhe para mostrar que o altar que nós temos direito e que os outros nós temos direito de comer, porque se você vai ver que ele pede para a gente comer alguma coisa, né? Depois ele diz que tem um altar que os outros não podem comer, ou seja, que nós podemos. É um altar que não é esse altar do tabernáculo. E então ele vai fazer a ligação desse sacrifício com a morte de Jesus Cristo, que foi feita também fora de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Ele coloca tudo esse fora. Aí é um altar, que é altar de fato, e o altar pertence ao santuário, mas esse altar está fora. Então, o único santuário que você pode fazer essa ligação desse altar, que não é o altar terrestre, é o altar do santuário celestial, que não fica no céu, fica fora dele. No céu não há morte, então há um altar que nós podemos participar. E ele vai dizer, aí ele pega essa questão do fora, mostra Jesus fora para mostrar que Jesus de fato é esse altar, que Jesus cumpre até os mínimos detalhes, não é, do ritual de sacrifícios, e que Jesus então morre fora, mas ainda assim é altar. Então ele faz essa ligação, como os essênios faziam, da terra com o santuário celestial. Aqui, o lugar onde Jesus Cristo nasceu, ali é o altar do santuário celestial. E onde que você vê isso? No livro de Hebreus inteiro. Livro de, por exemplo, capítulo 8, capítulo 9, em especial 9. Depois de ter feito sacrifícios pelo pecado, onde é que ele fez? Na cruz. Ele então entra no santuário e ali obtém a eterna redenção. Você vai também para o capítulo 1, verso 3, onde Jesus Cristo faz expiação pelo pecado e depois sobe para sentar-se à destra da majestade nas alturas. Então, todo o livro de Hebreus mostra essa realidade. No capítulo 13, ele dá nome. Ele diz, o altar é fora. Onde está o altar do santuário celestial? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. E nós temos direito a nos aproximarmos não apenas do trono da graça, mas também nós temos o direito de nos apropriarmos do trono, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, você vai para fora do arraial, para você encontrar
pelo menos duas coisas aí. A primeira é você se encontrar com Cristo, que se sacrificou por nós. Esse encontro, por isso que o capítulo 11 é extremamente importante para o argumento de todo o livro. Alguns usam só os heróis da fé, não, mas ali está falando de fé. Nós temos que ter fé para nos apoderarmos dessas bênçãos de Deus. Comermos do altar, nos apropriarmos de Jesus Cristo. Então, sair fora do arraial, para nos encontrarmos com Cristo crucificado. E também, como ele, carregarmos a vergonha daquilo que ele carregou. Saiu do céu, veio para essa terra, morrer fora de Jerusalém, fora do santuário celestial, no altar, né? No altar. Então, nós precisamos, assim como Cristo também, carregar nossa vergonha. Nós vamos a ele, mas também carregando a vergonha que ele mesmo carregou. Então, tem essa duplicidade. E tem uma outra coisa também que eu diria, que é nós proclamarmos, não é? Quando nós saímos, nós levamos o vitupério, levamos a vergonha, e aí vem o verso 15 dizendo para nós também oferecermos o sacrifício assim como ele se sacrificou. Assim como ele se sacrificou no altar, nós devemos também ser sacrifício de louvor. E vai dizer que esse lábio que expressa louvor, né, que fala, que proclama esse Jesus Cristo. E aí no meio ele coloca a questão que ele fala o tempo inteiro, fala da cidade, não é? Que inicialmente é chamada de santuário, e depois esse nome muda, lá no capítulo 11, vai mudando, porque até o capítulo 11 ele é um convite para entrar no santuário celestial. No capítulo 11 em diante, vem falando da cidade, cujo edificador é Deus e tudo mais, é cidade, cidade, cidade. E aí, no capítulo 12, verso 24, a cidade, o santuário, Jerusalém, a montanha, tudo se funde. E aqui no final do livro, novamente ele fala, vale a pena ir se encontrar com Cristo que morreu por você, vale a pena também você, como ele, carregar a vergonha, porque, escute, você tem uma cidade que não é aqui. Tem uma cidade que de fato é permanente. Porque vale a pena ir para essa cidade, escute, seja assim como Cristo, seja você também um sacrifício. E aí aí tem uma série uma lista do que é esse sacrifício, que aí vem o verso 15, verso 16, verso 17, o sacrifício que ele pede da gente. Um desses sacrifícios é a proclamação da alegria da salvação para as pessoas que também precisam escutar dessa Amém. Nossa experiência com Cristo. Então, resumidamente, é isso aí. Obrigado, pastor Leonardo, por essa explicação tão detalhada. Pastor Adriane, o senhor gostaria de complementar, mas eu ainda tenho uma última pergunta para o senhor, mas fique à vontade. Bom, não tem muito o que complementar, foi muito bem explicado, né? Mas eu gostaria apenas de ressaltar esse ponto importante. Me chama muita atenção essa questão de Hebreus, né? Se você se lembra da realidade dos cristãos que sofrem, são perseguidos, tiveram propriedades desapropriadas, né? Muito sofrimento, muita dificuldade, e a ideia é mais ou menos assim, você está sendo jogado para fora da cidade, você não faz parte dessa sociedade. E aí o Hebreus está dizendo assim, você está sendo jogado para fora da cidade? Pois é bem fora dela que você vai encontrar Cristo, né? Porque ele também, né? O fora da cidade é um sinal muito de vergonha, exclusão, fora do arraial, mas é ali também que Cristo ele desempenhou o seu papel de fazer a vontade do Pai, como ele coloca no capítulo 10, e é ali o altar, né? Curiosamente, o altar fica num lugar inesperado, né? É ali fora, e é ali fora que você que está envergonhado, você que está sofrendo, você vai encontrar Jesus e vai poder também servir, né? E se preocupar pelos que sofrem, como foram algumas admoestações anteriores, e ser sacrifício também. Então, muito bonito esse quadro do capítulo 13, realmente. Obrigado, pastor Adriane.
Pastor Adriane, para a gente encerrar aqui, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. E a lição traz essa pergunta. Embora a vida cristã envolva relacionamento individual com Jesus, por que é importante lembrar que Deus ele nos guia e nos lidera em grupo, em coletividade, em conjunto? Eles gostam de Deus, mas não gostam da igreja. Título de um livro, Os Desigrejados, outro livro. Quando a gente olha para a Bíblia, isso é verdade? Nos ajude nessa questão. Bom, a gente mencionou que no capítulo 13 tem essa dimensão mais horizontal, foi minha fala logo no início, e eu creio que essa dimensão horizontal é mais forte no capítulo 13 em Hebreus do que qualquer outro capítulo, então isso se sustenta, mas a gente não pode ignorar que isso aparece em outras partes também. Então estou me lembrando aqui do capítulo 10, quando ele vai falar de pessoas que precisam ser animadas, animar uns aos outros, tem gente desanimando de ir para a igreja, e eles devem ser animados. Então, enquanto Hebreus está elaborando sua belíssima teologia do santuário, sua belíssima teologia do Cristo que está intercedendo por nós, a carta está muito preocupada com as pessoas, com os crentes, né? Com o povo de Deus. Então, aqui não é meramente uma individualidade, mas essa ideia de ajudar uns aos outros. E outra coisa interessante, quando a gente pensa, bom, relacionamento com Jesus, vertical, relacionamento com as pessoas, horizontal. Mas dá uma olhadinha, por exemplo, no verso 15, que fala assim, por meio de Jesus, a gente que veio para fora da cidade, né? Para fora do arraial, porque essa não é a nossa cidade. Aí ele fala assim, por meio de Jesus ofereçamos a Deus sempre. Aí tem vários sacrifícios agora. Sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome, mas também ele fala, verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem. Então, a prática do bem pressupõe o trabalho para alguém, não é verdade? Então, a gente teve aí admoestações em relação aos presos, aos que sofrem, né, a hospitalidade, e aqui também a prática do bem sendo colocada em um princípio geral, mútua cooperação também. Então, isso implica uma dimensão coletiva, não individualista, e vai falar, Deus se compraz com tais sacrifícios. São sacrifícios que envolvem coletividade, não uma mera individualidade. E o curioso é que se a gente leva a sério o início do capítulo, do verso 15, nós fazemos isso por meio de Jesus. Então, se a gente pode chamar isso do sacerdócio dos crentes, fazer esses sacrifícios espirituais, eles são feitos por meio do sacerdócio de Cristo. Nós somos instrumentos dele, não é verdade? Então, falar do sacerdócio de Cristo não é falar só do que Cristo faz por mim individualmente no santuário celestial. É falar também do que Cristo faz através de mim. Então, note que o sacerdócio de Cristo tem uma dimensão coletiva para abençoar outras pessoas, na medida que o sacerdócio dele me usa como sacerdote aqui na Terra de maneira secundária, né? Ele é o sacerdote com S maiúsculo, né? Mas a gente está trabalhando nas mãos dele para que haja a prática do bem, para que haja a mútua cooperação. E ele é quem está fazendo isso, o seu sacerdócio. Então, ao tratarmos do sacerdócio, nós não estamos falando apenas da dimensão vertical. A dimensão horizontal também está presente aí, a gente não tem como dissociar essas coisas, né? Queridos amigos, pastor Leonardo Nunes, pastor Adriane Milha, eu quero agradecer muito a vocês, porque eu creio que nós encerramos bem aqui o nosso estudo do livro de Hebreus. A gente conseguiu extrair aí vários pontos que são apresentados nessa mensagem final, não é? Cremos de Paulo. E eu creio que foi um trimestre muito abençoado. Então, você que esteve conosco pôde aproveitar. E se você não entendeu tudo, se você pulou ou faltou algum dia, siga aqui o nosso canal. Eu vou pôr novamente para você, pedir que apareça na tela para você, youtube.com/Igreja Unasp. É importante que você siga, que você se inscreva, que você deixe seu comentário e deixe o seu like. Veja os vídeos, estão todos aqui. Clique na opção playlist, você tem os 13 vídeos que nós trouxemos esse trimestre. Eu tenho certeza que você vai poder rever e vai ser abençoado novamente.
Eu quero lembrar aqui aos nossos amigos e irmãos que a cada semana, pastor Adriane e pastor Leonardo, nós estamos fazendo um sorteio. Então, queremos agora informar o vencedor do livro de número 13, o livro Carta aos Hebreus, o herói, o autor da fé, não é? Do Dr. Félix Cortez, que nós proclamamos, divulgamos esse trimestre, em parceria com a livro7.com, nós temos essa parceria, e o vencedor dessa semana, sorteado, é Gorete Moura. Gorete Moura, recém-convertida, batizada aí menos de um ano. Irmã Gorete, Deus abençoe você. Envie o seu e-mail, o seu nome completo e o seu endereço, e também uma foto do seu RG ali, para a gente saber que você é você, para este e-mail que aparece ali, contato@livro7.com, e você vai receber gratuitamente na sua casa. E para você que nos acompanha, eu quero agradecer imensamente o privilégio de estarmos juntos esse trimestre. Você que nos acompanhou, nem sempre nós fazemos tudo da melhor maneira, somos imperfeitos. Você que deixou seu comentário, que gostou, que não gostou de alguma coisa, uma bênção ter você com a gente, independente do comentário positivo ou negativo, o importante é que você está aqui conosco. E no próximo trimestre, nós teremos um estudo muito especial. A partir da próxima semana, estaremos estudando o livro de Gênesis. Você não pode deixar de estar com a gente. Teremos convidados especiais, especialistas em Gênesis, para falar aqui para você, trazer tantos detalhes do livro, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Primeiro livro da Palavra de Deus. Portanto, se programe para estar conosco, e nós teremos também, a cada semana, um sorteio do livro chamado Gênesis, do Dr. Jacques Ducan, que você poderá acompanhar também como auxiliar do nosso guia de estudos. Nós vamos sortear um por semana, serão 13 sorteios. Como você participa? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, faça um comentário, tá bom? Essa é a maneira de você participar. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Adriane, pastor Leonardo, estudiosos de Hebreus, e eu conto com vocês aí no próximo trimestre, mesmo que não seja apenas o motivo de estudo profundo da tese de vocês, como estudiosos da Bíblia, vocês vão trazer aqui bastante coisa sobre Gênesis. Vão se preparando aí, tá bom? Pastor Leonardo, o pastor Adriano é amigo, já está perto aqui, mas obrigado, senhor, mais uma vez, que está longe, sempre se dispõe aí direto da nossa faculdade irmã, no Paraná. Faça a oração nesse momento, por gentileza, e nos despeça não só deste estudo, mas também deste trimestre. Por favor, pastor. Antes de orar, gostaria de agradecer, dizer que foi muito bom estar com vocês em várias oportunidades, e com meu amigo Adriane, meu amigo pastor Júlio. Privilégio nosso. Estudarmos a palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, que alegria nós podermos conhecer um pouco mais desse Deus tremendo, infinito, o infinito amor que nos deu Jesus Cristo para nos perdoar, salvar, nos purificar de todo pecado. Pai Santo, muito obrigado pela certeza de que, assim como Jesus Cristo, que sofreu como um homem, foi tentado como um homem, venceu, está sentado à destra do Pai eterno. Cada crente que põe sua fé em Jesus Cristo e olha firmemente para Cristo, também pode, Senhor, ir além dos seus sofrimentos e tentações e ter a certeza da vitória em Cristo aqui nessa terra, e a certeza de que também com Cristo vai assentar no trono do santuário celestial. Dá-nos fé, Senhor. Fé para continuarmos perseverando, olhando para Cristo, na certeza de que muito em breve nossos pés irão pisar na Nova Jerusalém. Que o estudo de Hebreus possa inundar nosso coração e nossas ações para falar de um Cristo que morreu por nós, que agora intercede por nós
e que muito em breve vai voltar e nos buscar para morarmos e vivermos no santuário celestial na Nova Jerusalém. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.